Um lugar para pertencer. Qual será que é esse lugar? E eu pensei, não só para pertencer, mas um lugar para retornar. Vocês estão retornando. Quem aqui acha melhor assistir o culto aqui ou no celular? Quem prefere aqui? Levanta a mão. Eu ergo as duas mãos e os pés. É muito bom. Só falta o abraço, cumprimento, mas não vamos chegar lá. Vamos aos poucos. Efésios 2,19 diz assim: portanto vocês, acho que está aí, esqueci, abre no PowerPoint, está aberto aí. Um lugar para pertencer. Efésios 2,19. Portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga comigo, membros da família de Deus. Pode mais uma tela. Membros da família de Deus. Se você um dia já entregou a vida para Jesus, você já não é mais criatura de Deus, você é filho. Você faz parte da família. Aquela história que todo mundo é filho de Deus não é real, todo mundo é criatura de Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filho. O único filho legítimo de Deus é Jesus. Mas Deus nos ama tanto que um dia Ele enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. E por isso nós também fomos adotados. Nós somos filhos do coração de Deus. Filhos do coração de Deus. Por que é? Não sei se você já pensou nisso. Por que será que mais de 2 bilhões de pessoas frequentam igrejas em todo o mundo? Por que será que tem 2 bilhões ou mais de cristãos no mundo? Quais são os benefícios de ser cristão? Se alguém te perguntar por que você vai à igreja, que resposta você daria? Por que você vai ao templo? Que resposta você daria? Nesta reflexão, eu quero falar sobre como a igreja não é um lugar, que a igreja não é um lugar ao qual nós vamos, ou um evento do qual frequentamos, é uma família. Igreja não é um lugar, igreja é uma família. Aqui é um local onde a família se reúne, mas aqui não é igreja. A igreja é você e eu, é esse povo junto aqui, é nós, somos nós. A igreja é um grupo de crentes batizados que se uniram em compromisso de ajudar uns aos outros a cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Você sabia, aliás eu recomendo, se você não leu, leia Uma Vida com Propósitos. Lá fala que nós temos 5 propósitos aqui. Primeiro, você foi planejado para agradar a Deus. Você está aqui nesse mundo, não é por acaso. Você foi colocado aqui para agradar a Deus, em primeiro lugar. Aliás, o Catecismo de Fé de Westminster já dizia: nós estamos aqui para gozar a Deus, para adorar a Deus, para exaltar o nome de Deus. Uma outra coisa, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Ou seja, quando você entrega a vida para Jesus, você faz parte dessa família. Um outro propósito, você foi criado para se tornar semelhante a Jesus. Deus chamou você e eu para sermos como Jesus. Esse é o exemplo máximo. Deus chamou a gente para ser moldado, para servir a Deus. Não é só ser como Jesus, mas servir a Deus através dos ministérios. Você foi feito para uma missão, para levar outras pessoas para Jesus. Esses são os propósitos. A igreja existe para que a gente cumpra estes propósitos. Diga assim: eu fui chamado para pertencer, não somente para crer. Você não foi chamado apenas para entregar a sua vida para Jesus. Você foi chamado também para pertencer a uma família. Eu não conheço cristão eremita ou monge que fica isolado apenas lá no mundo dele, que não convive com a família. Quem está bem com a família quer ficar junto com a família. Por isso que nós nos reunimos. Nós fomos criados, meu irmão, minha irmã, para viver em comunidade. Tanto é verdade, meu irmão, minha irmã, que quando Deus criou o homem, Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom que ele fique só. Por quê? Porque Ele criou você para conviver com outros como você.
Você foi moldado para o companheirismo, para se relacionar, para fazer parte de uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho, sem ajuda. A Bíblia está recheada de versículos que falam que nós somos ajuntados, reunidos, edificados, tornados membros juntos, herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos, e seremos arrebatados um dia, como? Juntos. Se você não consegue viver em comunhão com os irmãos aqui na terra, você não está se preparando para estar lá no céu, porque lá no céu vai ter gente de todo tipo lá, e todos irmãos na fé seu. Você tem que aprender a viver com a sua família da fé aqui, para poder se encontrar nas alturas com o Senhor e com o cabeça da igreja. Embora o seu relacionamento, meu irmão e minha irmã, seja um relacionamento com Cristo pessoal, Deus nunca quis que fosse um relacionamento particular. Jesus não é só para você, é para os outros. Você tem seu relacionamento pessoal, lá na sua casa, no seu quarto. Cada um tem o seu cantinho de oração, de busca da presença do Senhor. O meu cantinho na minha casa é na beira da mesa de jantar. Lá eu acordo pela manhã, sento lá, leio algo, oro de manhãzinha. Eu não sei qual é o seu lugar. Esse é o relacionamento pessoal com Jesus. Mas Deus te chama para ter um relacionamento não só particular, mas com as outras pessoas. É isso que faz igreja. Seguir a Cristo inclui permanecer, não só crer. A igreja não é um prédio, isso aqui é um templo, não é igreja. A gente acostuma, eu vou à igreja, mas você não vai na igreja, você vai no templo. A igreja vai ao templo. Você e eu que somos a igreja, nos reunimos, a igreja se reúne aonde? No templo. Não é uma instituição a igreja, não é uma organização, a igreja não é uma religião, a igreja é um corpo, a igreja não é um edifício, a igreja não é um organismo, não é uma organização. Embora juridicamente nós temos que ter CNPJ, mas a essência da igreja é um organismo. A igreja não é um lugar que você vai, a igreja nem é um evento do qual você participa, é uma família. Igreja é família. Nesse retorno, eu não poderia falar de um outro assunto do que não este. É um lugar para pertencer. É um lugar para retornar. Como vocês estão retornando hoje? É uma família para pertencer. Eu confesso que em muitos momentos eu tive irmãos na fé muito mais achegados do que os irmãos de sangue. Porque eu convivo muito mais com vocês do que com a minha família do sangue. E é essa a essência, essa é a família, a maior família. A igreja é o plano de Deus para esse mundo. Todos aqui conhecem João 3,16, não conhecem? Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe então que Deus amou tanto você que enviou seu Filho unigênito para morrer por você. Ok, ótimo. Essa é a primeira coisa. Mas quantos sabem 1 João 3,16? Que diz: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é família. A igreja é um ajuntamento de pessoas que servem o mesmo Deus. Como numa casa, cada um sai durante o dia, vai trabalhar, faz todas as suas coisas, depois retorna e se reúnem juntos à mesa. Isso é igreja, é família. Lá em Atos capítulo 2, dos versos 41 a 47, eu não vou ler, vai falar como a igreja, a essência da igreja deveria ser: compartilhamento da palavra, dos alimentos, comunhão, orações, temor de Deus, essência da igreja. E eu quero caminhar para algumas lições que nós podemos ter. Por que a igreja é o grupo mais importante que existe nesse planeta? Por que a igreja é um lugar para nós pertencermos? Eu quero te dar alguns motivos pelos quais você pode fazer parte de uma igreja. Motivos para você ter certeza que você deve participar da igreja. Por que eu devo pertencer a uma igreja? Porque a igreja
é a família de Deus. Então diga assim: eu sou da família de Deus. 1 Pedro 1,3 diz: Deus nos deu o privilégio de nascer de novo, para que agora sejamos membros da própria família de Deus. Quando você um dia, espero que todos tenham feito isso, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo. O que aconteceu? Aquele velho homem ou a velha mulher que você tinha, nasceu de novo um novo homem, uma nova mulher, e agora faz parte da família de Deus. Por que você deve pertencer à igreja? Porque ela é a família de Deus. 1 Timóteo 3,15 diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Eu já pesquisei, li a respeito e notei que existem mais de 50 vezes citações de uns aos outros e uns pelos outros ou uns dos outros. Mais de 50 vezes essas expressões são citadas no Novo Testamento. Ao falar de igreja, a Bíblia diz que nós recebemos ordem para amar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para incentivar uns aos outros, para admoestar uns aos outros, para saudar uns aos outros, agora só com, por enquanto, para servir uns aos outros, para ensinar uns aos outros, para aceitar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para submeter-nos uns aos outros, para sermos dedicados uns aos outros. Isso é a família de Deus. Como toda família, tem os mais novinhos, tem os mais velhinhos, os do meio, Os mais novinhos, aquele que não sabe muito o que faz, está meio perdido, está começando agora na fé. Então ele precisa de direção. Quem vai ajudar? Os mais velhos na fé, mais maduros. Não dá para se esperar que os mais novinhos da fé se comportem com os mais experientes ou maduros na fé. É uma família, e existe é um grupo heterogêneo, mas todos são filhos do mesmo Deus. Todos. Segundo motivo para nós pertencermos a uma igreja, fazermos parte da igreja, porque a igreja é a razão de Deus criar o universo. Você já parou para pensar nisso? A igreja é a razão de Deus ter criado o universo. O universo todo foi criado por causa da igreja. Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então Deus criou tudo isso para quê? Para eu e você vivermos com Ele, em paz com Ele, debaixo da graça dEle, irrepreensíveis. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Olha o que diz Efésios 1, 5 e 6: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Eu valorizo muito aqueles irmãos e irmãs, ou pessoas que adotam, porque é um filho do coração, não é um filho do sangue. Eu fico pensando, o que Deus viu em mim e em você para nos amar tanto assim? O que nós podemos oferecer para Ele tão bom? Quer saber uma coisa? Nada. A gente só apresenta problema para Deus, a gente magoa Deus, a gente entristece Deus, e Deus fala: mas eu amo você, eu quero você, vem a mim. Deus criou o mundo por amor a você e a mim. A igreja é a razão de Deus ter criado o mundo. Terceiro motivo, porque Deus está usando a sua igreja para o seu propósito eterno. Deus está usando o seu povo. Se nós tivéssemos noção disso, queridos, a igreja seria muito mais unida. Independente da placa, do nome da igreja, se o povo de Deus fosse unido, o mundo seria outro. Porque Deus está usando a sua igreja para o seu propósito eterno. Efésios 3, de 10 a 12 diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3:10 diz, numa outra tradução: por meio de gente que segue Jesus,
como vocês, reunidas nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Deus fez a igreja, ou você deve pertencer à igreja, porque Deus está usando a igreja para o seu propósito. Eu fiquei pensando, né? Para que eu existo? Para que você existe? Por que a igreja existe? Porque Deus poderia ter feito todo o seu plano com os anjos, né? Vou resolver tudo, faço com tudo com os anjos. Mas o que Deus fez? Não, eu vou criar um povo e vou usar esse povo, vou reunir esse povo, e esse povo vai me representar no mundo. Eles serão as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, a minha voz. Eu quero usar gente. Por isso que Deus está usando a sua igreja para o seu propósito. Ele resolveu usar você, resolveu usar a mim. Não sei se você já se dispôs a isso, mas Ele quer usar você. O plano é você. Não existe plano B, querido. O plano é a igreja. A igreja é a esperança do mundo. Nós trazemos uma mensagem que só a igreja traz. As instituições, os políticos, os poderes instituídos, civis, militares, enfim, os poderes todos não portam a mensagem que a igreja porta, que é a mensagem de transformação, de mudança de vida. Quarto motivo pelo qual você deve pertencer à igreja: porque Jesus morreu pela sua igreja. Jesus morreu por você, querido, querida. Se apenas existisse você nesse planeta, Jesus teria morrido, porque Jesus morreu para nos salvar. Efésios 5:25 diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O verso 27 diz: para apresentá-la, nós, a igreja, mesmo como igreja gloriosa. Diz aí, gloriosa. Diga aí, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu não sei se você sabe, mas a igreja também é chamada na Bíblia não só como família, mas como noiva. Você imagina a igreja como noiva, entrando, Jesus esperando a noiva? É lógico que Jesus vai ser o destaque do casamento, é o contrário, o casamento de Jesus com a noiva. Mas imagine a noiva entrando e os anjos falando: santa, inculpável, pura, limpa. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu pela igreja. Por isso nós devemos pertencer à igreja. Outro motivo: eu devo pertencer à igreja porque a igreja é a única coisa na terra que durará para sempre. Você já parou para pensar nisso? A única coisa nesse planeta que durará para sempre é a igreja. É a igreja. Efésios 3:21 diz: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Você é eterno, você é eterna, nós somos eternos. Por isso que ninguém em sã consciência quer morrer. Deus colocou em nós o desejo pela eternidade. Nós somos eternos. A Bíblia diz assim: e assim estaremos com o Senhor para sempre. A vida aqui é uma passagem. Você é eterno, a sua alma durará eternamente. A igreja é a única coisa na terra que durará para sempre. Nós, num piscar de olhos, veremos Jesus face a face. Nem podemos imaginar como vai ser essa cena, mas será glorioso. Há quem diga que o primeiro milissegundo no céu você não vai lembrar de nada das alegrias aqui, tão bom que será lá. Você é eterno. Você vai durar muito mais que o seu corpo aqui. Outro motivo para você pertencer à igreja: porque a igreja é o único grupo que Jesus disse que teria sucesso. O único grupo que vai ter sucesso aqui nesse planeta pleno é a igreja. Mais ninguém. Eu me lembro da cena: Jesus chega para Pedro, imagina eu falando, eu como se fosse Jesus e o Ricardo como se fosse Pedro. Jesus chega para Pedro e fala assim: eu lhe digo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que Jesus está falando? A igreja sempre vai vencer, porque Jesus é
a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Glória a Deus por isso. Mateus 16:18 diz isso. Deus é a pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, você faz parte de um exército que vai vencer. Certeza. Não há dúvida. Você é vencedor, vencedora, em nome de Jesus. Outro motivo pelo qual nós devemos pertencer à igreja, porque a igreja é o único grupo grande o suficiente para resolver os problemas do mundo. Você já imaginou se a igreja fosse igreja de verdade? Muitos problemas que temos no mundo hoje, Marcelo, não teríamos. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, através do quê? Da igreja, porque através do seu poder que opera em nós, como membros do corpo de Cristo, nós somos, diga assim, nós somos as mãos, os pés, os olhos e o coração. Você é a mão, o pé, os olhos e o coração de Cristo aqui nesse planeta. Quando você vê alguém necessitado, Jesus não vai aparecer para aquele necessitado. O que ele vai fazer? Vai usar você para ir até lá. Você é a mão de Jesus. Você são os olhos de Jesus. Você é o coração de Jesus. Você é os pés de Jesus aqui no planeta. A igreja é isso. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos o que, Marcos? Boas obras. É aquela história, você vê alguém passando na cidade e fala: eu vou orar por você. Não, Deus não quer que você só ore. Se você puder ajudar, ajude. Você é as mãos. A igreja é a resposta de Deus para o mundo, para as necessidades do mundo. A igreja é um instrumento de Deus no mundo. A igreja, como diz Bill Hybels, é a esperança do mundo. Diga assim: eu sou a esperança do mundo. Não é ser arrogante falar isso. Não é porque você tem capacidade para isso, mas porque Deus te capacita como igreja, e a mim também, nós, a trazermos esperança para o mundo. Você tem que ser a voz de otimismo onde você trabalha. Você não tem que se ajuntar na maioria dos pessimistas que falam: não dá certo, vai dar errado. Não é. Você tem que ser aquele que vai: eu sou otimista porque eu já li a última página da Bíblia e vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. As portas do inferno não vão prevalecer contra mim e contra a igreja, porque eu sou dele, ele me protege. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me chamou. Oitavo motivo para terminarmos. Por que eu devo pertencer à igreja? Porque o maior privilégio na vida é fazer parte da igreja. O maior privilégio que você tem, querido, é fazer parte da igreja. Eu sei o que é viver isso. Eu morei em outras cidades, é óbvio. Eu morava no interior de São Paulo, depois vim para o Paraná. Eu me lembro claramente, quando eu vim para Jandaia do Sul, eu conhecia poucos irmãos, mas quando eu fui na casa deles, parecia que eu conhecia há muito tempo, porque eles são da família de Deus. Quando eu viajo, vou pregar em outra cidade, alguém me recebe na casa deles, parece que eu estou na casa de irmãos da fé, e de fato são, porque é a família, a maior família que você tem, não é do seu sangue, é a família de Deus. Esse povo todo diferente, cada um fala de um jeito. Tem igreja que grita muito, tem igreja que quietinho, mas é tudo irmão na fé. Tem igreja que canta umas músicas diferentes da nossa, um estilo diferente, mas se ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele é irmão seu. Como numa casa tem um irmão que grita muito, né? Tem um mais quietão, tem mais um introvertido, tem uns extrovertidos, tem aquele que chora o tempo todo, tem aquele que só faz as coisas meio sem pensar, meio viajado na cabeça, mas é tudo membro da mesma família, irmão na fé. Tem os mais imaturos, novinhos, estão aprendendo, nem andar direito sabem, estão aprendendo a falar, mas é irmão seu na fé, porque entregou a vida para Jesus. A igreja é um privilégio, o maior privilégio na vida é fazer parte da igreja. Paulo já disse, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Preste bastante atenção nessa frase, estou caminhando para o final. Satanás, o diabo, ele exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus, indiferentes para com os líderes espirituais, pois ele sabe que tais crentes estão indefesos, impotentes contra as suas estratégias. Uma brasa, presta atenção, uma brasa fora do braseiro, o que acontece com ela? Ela apaga, vira carvão, não tem serventia. Jesus compara a igreja como um corpo. Imagine você tirar a sua mão, corta a sua mão e joga ela fora. O que acontece com a mão? Apodrece, estraga, não serve para nada. Deus nos chamou para nos unirmos, estarmos juntos como um corpo só. O diabo exulta quando as pessoas, não vou na igreja hoje, vou assistir isso, vou fazer aquilo. Eu quero ver agora, eu estou vendo vocês, mas quero ver quando liberar para todo mundo retornar, quero ver quantos ficaram acomodados nas casas e não querem mais retornar. Deus nos chamou para viver juntos. Essa epidemia nos separou fisicamente, mas não espiritualmente. Continuamos sendo irmãos na fé. Irmãos na fé. Não se acomode na sua fé. Não se acomode. A Bíblia diz que tudo que você precisa está na igreja. Tudo. Pastor, mas a igreja não é perfeita. É verdade, não é perfeita. Você está nela, eu também, então ela não é perfeita. Mas tudo que você precisa está nela. Inclusive algumas situações difíceis para você aprender e crescer na fé. Se tudo fosse muito fácil e previsível, você não precisava de fé. Você precisa de fé para acreditar em algo que você não consegue resolver sozinho. Na igreja você vai encontrar, por exemplo, um propósito para viver. Quando você participa da igreja, você descobre, eu existo aqui porque tem um motivo. Eu sei porque eu existo. Existe um propósito para eu existir. A igreja me ensina que eu preciso ter pessoas com quem eu devo conviver. Pessoas às vezes diferentes, de formações diferentes, mas eu preciso aprender a conviver com o povo de Deus. A igreja me ensina princípios pelos quais eu devo viver, ou seja, valores que eu recebo aqui, diferentes, muito diferentes do mundo que eu vivo. O mundo, nós ouvimos uma frase bem famosa, né? O mundo é dos espertos. Não. Esperto é aquele que, pelo menos essa palavra tem a ver com aquele que se aproveita das situações em detrimento dos outros. Na igreja nós aprendemos princípios, valores, às vezes muito contrários ao mundo que nós vivemos. Na igreja nós aprendemos uma profissão para se sustentar. Pastor, mas que profissão aprende na igreja? Você aprende que, embora qualquer que seja a sua profissão, você pode ser o ministério seu, a sua profissão. No seu trabalho você pode usar a sua profissão para honrar o nome do Senhor. Você como caminhoneiro, você como mecânico, você como vendedor, o que você fizer, você pode usar o seu ministério para o reino de Deus e pode ser um ministério. Seu trabalho pode ser um ministério e você pode... E como começa, pastor? Faça tudo com excelência. Seja o melhor naquilo que você faz. Se os cristãos levassem isso a sério, porque eles fazem para a glória de Deus, não dele, eles iam perceber que o serviço deles seriam muito mais notados e de maior qualidade. Não se acomode. Na igreja nós aprendemos ou recebemos força para continuar vivendo. Às vezes a gente está desanimado e a gente fica em casa, vai ficar mais desanimado. Por que não vem? A hora que está desanimado é a hora de vir mesmo. Aí você vai encontrar aquele irmãozinho que vai contar um testemunho para você e vai fortalecer você, para você não desanimar. Está tudo na igreja. Na igreja você desenvolve a sua fé. Na igreja você aprende sobre a Bíblia. Você aprende a ler a Bíblia, a compreender a Bíblia. Logo, logo nós voltamos para as salas de estudos também. Está tudo na igreja. E eu termino com duas frases que eu já disse há uns dias atrás. Uma delas é de Gordon MacDonald, que diz assim: o mundo pode fazer quase tudo tão bem ou melhor do que a igreja. Você não precisa ser cristão para construir casa, para alimentar os famintos ou curar os enfermos. Há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer: ele não pode oferecer graça. Isso só a igreja pode. Uma outra frase de Philip Yancey, ele diz assim: rejeitei a igreja durante algum tempo porque encontrei bem pouca graça ali.
Voltei porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Esse lugar não é um lugar perfeito. Tem gente imperfeita aqui, eu, você. Mas é um lugar que a gente encontra graça. Porque Deus está aqui. Deus está no nosso meio. Deus quer que você ame pessoas reais, não ideais. Se você esperar amar pessoas ideais, você não vai encontrar ninguém. Existe um conflito dentro da gente. Pelo menos eu tenho esse. Eu tenho o júnior ideal. Mas quando eu olho para o júnior real, às vezes fico decepcionado. Mas nós estamos nessa busca. Quando você entregou a vida para Jesus, você nasceu de novo. Mas não parou aí. Você só nasceu. O que tem que fazer agora? Crescer. E é nesse período de crescimento chamado santificação que você vai aprendendo a ler a Bíblia, a se comportar, a abandonar alguns hábitos que não agradam a Deus. Essa é a caminhada, esse processo. Até que você chega a um ponto que você está bem encaminhado e Jesus falou, está na hora. Já está pronto. Pronto para ir comigo. Santificação. É a vida inteira. Hoje você faz uma coisa, amanhã você deixou de fazer uma coisa que não agrada a Deus, e assim você vai aprendendo, vai crescendo na fé. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você se torna o cristão a se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo. A primeira decisão traz salvação para você, mas a segunda decisão traz comunhão. Concluo com uma ilustração. Certa vez, queridos, uma pessoa que frequentava a igreja, não é nossa, escreveu para um jornal dizendo que não fazia sentido mais ir para os cultos todos os domingos. Ele escreveu na carta e mandou para o jornal. Eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo eu devo ter ouvido umas 3.000 pregações, mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar-me da maioria delas. Por isso eu acho que estou perdendo o meu tempo. E os pastores também estão desperdiçando o tempo deles ao pregarem seus sermões. Essa matéria foi divulgada num jornal e gerou uma grande discussão na cidade. Muitas cartas foram enviadas ao jornal pelos leitores e uma delas foi divulgada. E nessa carta, em reação à primeira carta, estava escrito assim, abre aspas: Caro Senhor, eu estou casado há mais de 30 anos. E durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas, não. Mas de uma coisa eu sei. Todas essas coisas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer meu trabalho e ter uma vida saudável. Se a minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e os nossos filhos estaríamos desnutridos e talvez mortos. Da mesma forma, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e toda a minha família, hoje estaríamos em terríveis condições espirituais. Meu desafio para mim e para você é: a igreja é um lugar que você deve pertencer, fazer parte, frequentar. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que o escritor está dizendo? Pessoal, continua frequentando, mesmo quando você não estiver com vontade. Continue encorajando os outros a virem também. Por quê? Porque está se aproximando o dia. Que dia? Da volta de Jesus. Reúna-se com o povo de Deus, fique com o povo de Deus, fortaleça-se com o povo de Deus. Eu me lembro claramente de algumas situações que eu aqui não estava bem, vinha para a igreja, Deus me abençoava através dos irmãos, através de uma canção, através de alguém que me cumprimentava, através às vezes de um abraço que alguém me dava. Mas eu sei também que muitas vezes eu é que ajudava outros. Essa é a igreja. Você não pode ficar longe disto, você tem que estar junto separado, né? Mas junto, pelo menos dá para a gente ver o rostinho do irmão, né? Pelo menos daqui para cima, dá para ver o olhinho, né? Sorrisinho, mas dá para ver a gente, né? Os irmãos que nos assistem, quero vê-los logo, se Deus quiser, logo viremos, em nome de Jesus. É a igreja, eu quero ver esse templo lotado, estou com saudade, mas já começamos, né? Outras pessoas virão, o povo voltará,
Jesus voltará. A igreja é dele, nós somos dele, nós somos filhos dele, nós fazemos parte da família dele. Diga assim: a igreja é um lugar ao qual eu devo pertencer. Amém. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu não sei se alguém aqui ainda não entregou a vida para Jesus. Se você não entregou, você ainda não é. Mas se você já entregou, Jesus está falando: você é meu filho, já te adotei, querido, querida. Ande comigo. Onde? Aí Jesus fala: junto com seus irmãos. Participe, esteja conosco. Eu sou mais um irmão seu. Embora Deus me colocou como pastor, além de pastor, eu sou irmão seu na fé. Talvez mais maduro em algumas áreas. Estou aqui para ajudar vocês, como vocês estão aqui para me ajudar. Amém?